Olá pessoal, vamos então iniciar mais uma vídeo resolução falando aí sobre eletrostática. Vamos resolver uma questão aqui do ano de 2017. Se você for procurar no caderno de questões, você vai observar que ela é a questão 44, como eu estou sinalizando aqui. Vamos então à leitura do enunciado para a gente compreender essa resolução, que diz o seguinte: a figura a seguir mostra a configuração das linhas de força e de duas superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade aqui, E igual a 5 vezes 10 elevado a 2 volts por metro. Então, pessoal, como foi dito aí no enunciado, nós temos aqui a nossa primeira superfície equipotencial que possui os pontos A e B. Aqui nós temos a nossa segunda superfície equipotencial aí que possui aí o ponto C. A distância aí, a primeira superfície equipotencial e a segunda é 10 centímetros. Eu já vou colocar aqui, aproveitando para mudar para a unidade do sistema internacional, vou colocar aqui em metro. 10 vezes 10 a menos 2, aqui, metro. Continuando a nossa leitura, diz o seguinte: se uma carga pontiforme Q igual a mais 0,1 microcoulombs é colocada no ponto A, assinale a alternativa incorreta. Então, observa, estou deixando bem claro aqui, o legislador colocou até em negrito, para você escolher aí entre as alternativas incorretas. Ou seja, aqui vamos ter 4 escolhas certas e a gente vai procurar aquela que está incorreta, né? Então, vou colocar aqui o outro dado, que é a carga, que diz que é de 0,1 microcoulomb. Transformando aí para coulomb, vai ficar o que? 0,1 vezes 10 a menos 6, aqui, coulomb. Bom, então, pessoal, vamos aqui ao lado que eu fiz o determinado esquema aí para deixar bem claro a nossa explicação. A gente sabe muito bem, que colocando aqui essa carga no ponto A, que eu estou mostrando aqui, ela vai estar sujeita a uma força elétrica que vai tender a levar ela aqui para o ponto C, que ponto C possui a superfície equipotencial de menor valor. Lembrando que a superfície equipotencial, a definição é que elas possuem o mesmo potencial. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar aqui essa minha primeira superfície equipotencial que eu estou sinalizando, então o potencial de A vai ser igual ao potencial aqui de B. O que mais que eu posso falar? Potencial de C provavelmente aqui vai ser menor do que o potencial de A e B. Por que eu digo isso? Porque a linha de força aí sempre vai estar no sentido aqui, da menor superfície equipotencial. Então, o que eu quero falar aqui? Que o potencial de A é igual ao potencial de B, que é maior do que o potencial de C. Essa informação que você pode até guardar aí. Bom, o que mais, pessoal, que eu posso falar? Eu sei que o trabalho realizado pela força elétrica para levar essa carga do ponto A até o ponto C é dado aí pela variação da energia potencial elétrica, pessoal. Então, eu posso escrever aqui, trabalho para levar do ponto A até os pontos C vai ser dado pela variação aí da energia potencial elétrica. Aí, A variação da energia potencial elétrica é dada pela inicial menos a final, né? Então, a inicial aqui seria o que? A energia potencial aqui no ponto A menos a energia potencial aqui, no ponto C. A energia potencial aqui no ponto A, pessoal, vai ser dada pelo quê? Pela carga multiplicada aqui pelo potencial de A. Enquanto que a energia potencial no ponto C vai ser dada pela carga, estava escrevendo errado, vai ser dado pela carga multiplicada aqui pelo potencial de C. Posso reescrever da seguinte forma: carga é multiplicado aqui, botei em evidência a carga, pelo potencial de A menos o potencial de C. Posso escrever esse potencial de A menos C da seguinte forma, sendo aqui a tensão entre os pontos A e C. Como a gente está falando de um campo elétrico aqui uniforme, as linhas de forças aqui são bem uniformizadas, paralelas aqui e bem espaçadas, essa fórmula aqui, que é a determinação da tensão através do campo elétrico, vai ser o que? Tensão vai ser igual ao
campo elétrico multiplicado aqui pela distância dzinho. Então, eu posso escrever aqui, ó, carga multiplicado pelo campo elétrico multiplicado pela distância. Bom, então, pessoal, eu sei agora como determinar aqui o trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A até o C. O que mais que eu posso falar? Eu posso dizer o seguinte, ó, a força elétrica ela é conservativa, né? Sendo a força elétrica conservativa, o trabalho da força elétrica aí realizado independe da trajetória que a partícula ela vai levar. Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, eu coloquei aqui no esquema uma trajetória 1 aqui e aqui uma trajetória 2. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o trabalho da força elétrica aí depende somente do ponto de partida e do ponto de chegada. Com isso, pessoal, eu posso escrever aqui ó, que o trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A até o ponto C pode ser dado aí pelo trabalho de AD mais o trabalho aí, ó, de DC. Ó. Observe, eu coloquei aqui até em azul, não sei se está dando para vocês, que é o ponto D, seria a primeira distância. Aqui, ó, AD tem a distância D1 e de DC tem a distância D2. Trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto C seria o que aqui? Seria a carga multiplicado aí pelo campo elétrico, aqui seria D1, aqui seria a carga multiplicada pelo campo elétrico e aqui seria o D2. Colocando a carga e o campo elétrico em evidência, aqui ficaria o que? D1 mais D2, né? Aí, ó, pessoal, essa distância aqui, ó, D1 mais D2, ó, que eu estou sinalizando aqui, ó, eu chamaria de Dzinho aqui, ó. Então, ficaria o quê? Carga multiplicado pelo campo elétrico multiplicado pela distância D. Aí, ó, só para confirmar, eu vou pegar agora a trajetória 2, ó, que eu sinalizei aqui, ó. A trajetória 2 a carga vai passar pelo ponto E, que eu estou sinalizando aqui, que da distância dos pontos A ao ponto E é D3, e do ponto E até o ponto C é D4, que está sinalizado aqui. Ó. Então, para a gente encontrar o trabalho para a carga sair e chegar ao ponto C pela trajetória 2, vai ser da seguinte forma. Vai ser o que? Trabalho de A até E, mais trabalho aí de E até C. Aqui seria o que? Q e D3 mais carga, campo elétrico multiplicado aqui por D4. Então, ó, colocando em evidência carga aqui, campo elétrico, aqui seria D3 mais o D4. Ó. Você vai observar que o D3 mais o D4 aqui, ó, é o próprio Dzinho. É o próprio Dzinho. Então, ó, aqui nada mais é que a carga multiplicada aí pelo campo elétrico vezes o Dzinho. Então, a gente observa aqui o trabalho da força elétrica para levar do ponto A até o ponto C independe aí da trajetória. Por que eu estou falando isso daqui? Porque é segundo esses argumentos que nós vamos encontrar a nossa alternativa correta. Como, por exemplo, aqui na letra A de Amor, diz que o trabalho da força elétrica que atua na carga pontiforme não depende da trajetória, ok? Não depende da trajetória, que liga o ponto A com o ponto C e vale 5 vezes 10 a menos 6 joules. Bom, não depender da trajetória, está tudo bem até aqui. Agora a gente vai ver, calcular esse trabalho realizado aí pela força elétrica para levar do ponto A até o ponto C. Vou colocar no slide mais limpo para ficar bem mais claro aí a nossa resolução. Bom, então, pessoal, continuando a nossa resolução, a gente está analisando aqui a letra A e a gente quer determinar o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga do ponto A até o ponto C. Né? Então, a gente já viu essas expressões aqui que eu deixei em evidência. A gente vai utilizar essa primeira equação aqui. Ó. Bom, então, pessoal, vamos calcular aí o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga do ponto A até o ponto C. Né? Primeiro, eu vou calcular aqui a tensão, ok? A tensão aí vai ser dada pelo campo elétrico multiplicado pela distância. Né? O campo elétrico ali foi dado por 5 vezes 10 elevado ao quadrado, multiplicado aí pela distância. A distância foi o que? 10 vezes 10 a menos 2. Já transformei para metros. Né? Então, ó, posso cancelar essas duas potências aqui. Aí fica a tensão entre as duas superfícies potenciais aí de 50 volts. Já deixo aqui essa informação
que vai servir para outras afirmativas. Agora, o trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A até o ponto C vai ser dado aqui pela carga multiplicado aí pela tensão, né? Então vai ficar o que? Vai ficar 0,1 vezes 10 a menos 6 aqui, multiplicado aí por 50. Então, eu posso multiplicar esse 0,1 com esse 50, o 10 multiplicado aqui por 5 dá 50, eu tiro esse 10 e multiplico pelo 0,1, ou seja, só faz andar a vírgula para a direita, e aí vai ficar o que? 10 vezes 0,1 vai dar 1, né? Aí eu pego 1 e multiplico por 5, ou seja, vai dar 5 aqui. Então, o trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A ao C vai ser o que aqui? 5 vezes 10 a menos 6 aqui, joules, que é a unidade aí. Então, como vocês podem ver, a letra A é verdadeira, mas a gente não está procurando a verdadeira, a gente está procurando a incorreta. Okay? Aí, na letra B diz que a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C vale 50 volts. Né? Então, foi isso que eu encontrei aqui. Por isso que eu fiz o passo a passo, ok, pessoal? Então, letra B de bola é verdadeira também. Aí, na letra C diz que nenhum trabalho é realizado pela força elétrica ao deslocar a carga pontiforme do ponto A para o ponto B. Bom, pessoal, isso daqui é verdade. Como que eu posso explicar para vocês que isso daqui é verdade? Observe, o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Por que a gente sabe disso? Porque há uma superfície equipotencial. A definição da superfície equipotencial possui o mesmo potencial elétrico, ou seja, o potencial elétrico é constante nos pontos que estão sobre a superfície equipotencial. Dessa forma, pessoal, aí o trabalho realizado pela força elétrica para levar do ponto A até o ponto B é a carga multiplicada aí pelo potencial de A menos o potencial de B. Como eu sei que eles possuem valores iguais, então essa diferença vai dar zero. Dessa forma, o trabalho aí é nulo. Alternativa C de casa é verdadeiro também. Letra D de dado, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Verdade, isso daqui. Associado a cada ponto do campo elétrico, de modo que o potencial elétrico no ponto B é maior que o potencial elétrico no ponto C. Então, pessoal, isso daqui eu já falei lá no início. Potencial de A é igual ao potencial de B. Né? Quando eu falo potencial, já estou reduzindo o potencial elétrico, porque estão segundo a mesma superfície equipotencial. E aí eu falei para você hoje, pessoal, essa linha de força aqui, que está surgindo aqui, e aí vem para esse sentido aqui, da esquerda para a direita, que é o sentido da linha de força aqui, as superfícies equipotenciais nessa ponta aqui, elas possuem potencial elétrico maior do que nessa região aqui. Então, posso dizer que o potencial elétrico no ponto B é maior do que o potencial elétrico aí no ponto C. A gente poderia até imaginar, já que se trata aqui de linhas bem definidas, né, retas paralelas e bem espaçadas, que como se fosse duas superfícies condutoras, onde que nós teríamos aqui placas eletrizadas positivamente, enquanto que aqui, se está dando para vocês verem aí, tá não, nem eu estou vendo, então vou apagar aqui, rapidinho, para tentar colocar aqui, né? Tirar aqui essas setinhas, aqui ficaria outra placa eletrizada negativamente, né? Então aí nós teríamos as linhas de superfície, o campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico uniforme aqui, saindo da placa positiva, indo em direção da placa negativa. Né? Então, o potencial aqui na placa positiva vai tender a ser maior do que na negativa. Então, com isso, eu tentei explicar, mostrar para os senhores aí que a letra D é verdadeira. Por exclusão, a gente chega à nossa resposta correta, que é a letra E de escola, que diz que o potencial elétrico é uma grandeza vetorial. Se isso daqui é verdadeiro, então estaria se contradizendo aqui com a letra D, né? Que diz que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Né? Então, a gente vê que grandeza vetorial está errada. Então, a gente observa que letra E de escola está errada, que diz que é uma grandeza vetorial associada a cada ponto do campo elétrico, de modo que o potencial elétrico nos pontos A e B tem o mesmo valor. Essa parte aqui da afirmativa, potencial elétrico
nos pontos A e B tem o mesmo valor, é devido a ser uma superfície equipotencial. Porém, potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, e sim uma grandeza escalar, né? Então, essa alternativa falsa que a gente estava procurando, nossa alternativa correta é a letra E de escola. Bom, pessoal, uma explicação bastante extensa, porque eu procurei aí explicar cada uma das escolhas. No início, fiz uma breve explicação aí do trabalho realizado pela Força Elétrica. Eu espero que os senhores tenham gostado dessa nossa videoresolução. Vou colocar aqui compartilhe com os seus amigos. Divulgue aí se você gosta da nossa ideia, das nossas resoluções. E até a próxima!